Então nós vamos para o básico do Espiritismo. E no básico do Espiritismo, hoje nós temos a psicografia. A doutrina espírita entende a psicografia como uma das múltiplas possibilidades de expressão mediúnica existentes. Allan Kardec classificou-a como um tipo de manifestação inteligente por realizar-se, faltou R, na comunicação discursiva escrita de um espírito por intermédio de um médium. Então, o espírito está lá no plano espiritual, está o médium aqui no plano corpóreo, então o espírito consegue se comunicar com esse médium e pede gentilmente a ele que escreva, passe verbalmente um recado, que passe verbalmente alguma mensagem, que passe verbalmente algum exercício, psicografia. E isso é a psicografia. A gente ainda tem os meios que essa psicografia acontece, né? Kardec nos possibilita entender que o mecanismo de funcionamento da psicografia pode ser consciente, semimecânico ou mecânico, a depender do grau de consciência do médium durante o processo da escrita. Aqui algumas pessoas vêm também com uma outra informação, dizendo que vai muito da moral do médium. Então, se o médium tem uma moral elevada, os espíritos se aproximam mais, ele vai ter a escrita de um jeito, a gente já vai falar em tipos de escrita. Se ele tem uma moral muito baixa, então ele vai ter uma psicografia de outro jeito. Gente, infelizmente, e graças ao bom pai, isso é pertencente só a algumas vertentes, né? Não são todas as vertentes que acreditam nisso, porque hoje, sobretudo, Manuel Filomeno de Miranda já nos permite, nos possibilita saber que a moral do médium ela vai influenciar muito na hora da psicografia. Mas, se a única pessoa disponível que tem naquele recinto para fazer psicografia é aquela pessoa, então é aquela pessoa que os espíritos vão acessar. Então cai por terra essa questão de que o médium tem que ter moral elevada. Gente, em relação à moral elevada, eu vou dar uma notícia que muitos não vão gostar. Muitos não vão gostar. Ah, porque eu na casa espírita, vocês sabem, eu tenho uma moral mais elevada, eu tenho uma moral mais isso. Gente, moral elevada, ela serve muito para você. Serve muito para você, ela vai te ajudar muito a crescer, ela vai te ajudar muito a evoluir, ela vai te ajudar muito a ser uma pessoa melhor e vai sim facilitar o teu trabalho espiritual, ela vai facilitar enormemente. Mas, entre uma pessoa de moral elevada, que aí também não é uma moral elevada, mas entre uma pessoa de moral elevada e uma pessoa com boa vontade, com 3D disposta, disponível e à disposição, muitas vezes a com moral elevada, mas que não dedica tempo nenhum, e a que está disponível, a disponível vai ter mais acesso da espiritualidade do que a com moral elevada que não se disponibiliza tanto. Então, para trabalho em casa religiosa, bota sempre na tua cabeça o seguinte: eu não sou elevado para fazer esse trabalho. Esse trabalho apareceu, agarra. É você o escolhido. É teu. Pode pegar, que é teu. E você vai ter apoio o tempo todo. Porque aí, de novo, a questão da moral. Se eu tenho uma baita, gente, eu não me vejo fazendo live. Eu não me vejo dando aula, ministrando aula, possibilitando troca, usa o nome que quiser, de espiritismo, eu não me vejo. E, no entanto, faço. Estou eu aqui, segunda, quarta, sexta, preparo tudo, vamos lá, vamos embora. Então, o que acontece nessa hora se eu não tenho uma moral tão elevada para fazer esse trabalho? Vem espíritos concordantes comigo, ligado a espíritos mais elevados concordantes com ele, ligado a espíritos mais elevados concordantes com ele, vai na correntinha até chegar lá no Aderlei e o Aderlei fazer o trabalho, porque o trabalho vai ajudar alguém. E me trazem pessoas para participar desse trabalho que tem uma capacidade ali mais voltada para aquilo que eu estou passando, para a maneira que eu estou passando, e vamos que vamos. É assim que funciona. Então não se deixe levar. Quer trabalhar? Tem a necessidade de trabalhar? Gente, vai lá e trabalha. Pode ir, eu estou falando. Pode ir, eu estou falando. Entendeu?
A Tânia, oi Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Bota aqui, não entendi o que você quer dizer com moral elevada. Então, Tânia, a gente sempre, no Espiritismo, a gente sempre prioriza a moral. Os espíritos mais elevados têm uma moral mais concordante com o nível deles. Então, eles já praticam a benevolência, já praticam paciência, indulgência, eles já conseguem fazer um julgamento voltado para o absolver e não para o julgar. Esse conjunto de atributos nós chamamos, então, de moral elevada. No caso aí que eu citei da casa espírita, tem aquele médium que ele ora mais, ele pratica mais, então ele tem aí uma moral um pouco mais, ele evita o local que vai trazer más energias para eles, então, para ele. Então ele está sempre ali buscando bem. Só que muitas vezes, mesmo buscando bem, ele não busca o trabalho no bem. Então ele tem uma moral um pouco mais elevada que a maioria da casa, só que ele não se permite praticar o amor ao próximo, vamos colocar assim. Me dá um alô se você entendeu. Se não entendeu, a gente bota mais um pouco, porque tem mais coisas que a gente pode botar. Me desculpe, entrei agora na live, pode ser que você já tenha dado essa informação. Não, eu não tinha dado, Tânia. Você entrou agora e já entrou ajudando. Olha que bom. já entrou nos facilitando. Graças à psicografia, depois de 26 anos que desencarnou, recebemos uma mensagem da minha mãe. Quanta emoção e quanta gratidão à espiritualidade. Pois é, Mari, cada vez mais a psicografia voltada para esse cunho, ela tem acontecido menos. Uma hora a gente vai fazer uma conversa fraterna sobre isso, né? Mas ainda assim, ainda acontece muito. É que tem casas hoje que acabam se especializando em caridade, em psicografia, em mediunidade mais voltada ali para o animalismo, e cada casa vai pegando aí um caminho para poder auxiliar, né? Usando a analogia do nosso lar, seria mais ou menos a diferença ali dos ministérios, cada um cuida de uma coisa. Mas é muito bom saber que você pôde ter uma notícia dela, né? Eu entendi. Depois tá muito tranquilo. E uma espiritualidade mais apurada. Entendeu? Você tem ali um discernimento do bem e do mal mais apurado, e você tem uma vida mais voltada para o bem. Você já não fofoca, você já não julga para condenar. Se alguém pede ajuda, você dá essa ajuda, você já tem essa consciência em você, né? Só que tem muita gente que já está nesse nível de moral, mas ainda não está no nível intelectual, né? Ela ainda não consegue entender que ela precisa trabalhar, que ela precisa se doar. Então acontece em algumas casas religiosas da pessoa com menos moral trabalhar muito mais do que a pessoa com moral. E aí entra um ponto muito interessante, que é a vaidade. Olha que interessante isso. Entra muito a questão da vaidade. Então eu acho que foi a Cida que trouxe isso um outro dia, quando a gente falou foi inveja, Treni? Foi inveja, não foi? Quando a gente falou de inveja, a Cida trouxe isso, trouxe muitíssimo bem. Eu podia ter aberto ali bastante o leque, mas eu estava com problema de horário, e daí que eu não abri tanto, mas é bem isso, sabe? É bem essa coisa. A pessoa, ela tem um entendimento, às vezes ela tem uma inteligência lá em cima, a inteligência boa, lê pra caramba, decora o que foi lido, entende, e aí a gente entende assim meio que gingando, porque entendimento é igual a aplicação imediata, né? Então, se eu fumo, eu ainda não entendi que o fumo me faz mal, porque na hora que eu tiver esse entendimento, de fato, na mesma hora eu paro de fumar, não tem conversa. Se eu não entendi, eu vou chegar próximo ao entendimento. Então, eu já entendi alguns pontos. Então, a pessoa, ela tem uma inteligência boa, ela tem uma leitura boa, ela tem uma interpretação até boa,
né? Já aconteceu, inclusive, comigo, de eu estar fazendo uma explanação, de eu levar para um lado e uma pessoa virar e dizer, para, eu não entendi assim. Quando a pessoa explicou, eu olhei e falei, puxa vida, faz sentido, é isso mesmo, é que eu nunca fui arrogante nesse sentido, né? Então, se eu não entendi, eu não entendi, tudo bem. E aí, quando a pessoa externou o entendimento dela, eu falei, isso, é isso então, puxa vida, olha, eu levei para outro lado, gente, olha, vamos aqui consertar. E aí consertei com todo mundo, apresentei a visão da pessoa, só que a pessoa em questão não se sente confortável para ir lá para frente, dar um pouco, trocar um pouco dessa inteligência com o pessoal. Então aí não adianta ter moral, não adianta ter inteligência se não trabalha, né? Faz parte da questão da caridade. Aí a Mari traz para a gente, então é um processo. Sim, Mari, é um processo. E é um processo muito, muito, muito interessante. É um processo que a gente precisa passar. A gente retorna aqui um pouco mais. Kardec nos possibilita entender que o mecanismo de funcionamento da psicografia pode ser consciente, semimecânico ou mecânico, a depender do grau de consciência do médium durante o processo de escrita. Eu tinha lido tudo isso, estou lendo um pouco mais rápido. Tânia, dá um alô se eu esclareci, porque eu nem te perguntei, desculpa. O médium tem plena consciência daquilo que escreve. Aonde a gente está? No primeiro tipo, que é o tipo de psicografia consciente. O médium tem plena consciência daquilo que escreve, apesar de não reconhecer em si a autoria das ideias contidas no texto. Tem a capacidade de influir nos escritos, evitando informações que lhe pareçam inconvenientes ou formas de expressar inadequadas. O que acontece? É importantíssimo você educar a sua mediunidade. Quando você entra, então, no estudo sistemático da doutrina espírita, que é fornecido pela Federação Espírita Brasileira e é aplicado em muitas casas religiosas, quando você entra nele, eles fazem muita questão de embasar isso. Olha, você está ouvindo uma coisa na psicofonia, você está tendo uma coisa para escrever, mas a responsabilidade de deixar aquilo acontecer ou não é tua. Então você tem também que fazer a interpretação na hora que você está trazendo, porque às vezes você pega espíritos extremamente revoltados. Então você imagina, junta o animalismo, né? A pessoa ela ali está mais voltada para o primitismo do que... Você junta isso, o que ela vai dizer? Ela vai vir cheia de palavras de baixo calão, ela vai vir cheia de xingamento. Então é você que na hora que recebe a psicografia tem que fazer essa filtragem e tem que ir mudando a linguagem. Daí o primeiro ponto de algumas pessoas ao receberem a psicografia dizerem que não, o cara está inventando. Aqui, ó, é a maneira que ele escreve. Claro, gente, ele fez a interpretação na hora de escrever. Então vão entrar ali palavras dele, não tenham dúvidas. E daí também acontece quando o espírito tá, por exemplo, a mãe da Mari, 26 anos, puxa vida, quanta coisa ela já não viveu na espiritualidade amiga, o quanto ela já não aprendeu e tal. A pessoa, às vezes, passa por mudanças. Então, na hora que ela vem enviar aquela psicografia, ela já está com uma maneira de falar mais polida, está com uma maneira que você olha e diz assim, puxa vida, eu entendo que é mamãe porque era a mamãe que falava isso. Isso aqui era a maneira que a mamãe aplicava essas ideias. Mas o resto, olha, eu vou te dizer, não parece mamãe, não. Claro, gente, entrou um pouco do médium, entrou um pouco de mamãe já, homem novo, né? E aí tudo acontece. A gente tem o segundo tipo, semimecânico. O médium poderia até estar consciente da ocorrência do fenômeno, perceber o influxo das ideias, mas seria incapaz de influenciar voluntariamente o texto, que basicamente lhe escorreria das mãos. O impulso de escrita é mais forte do que sua vontade de parar
ou conduzir voluntariamente o processo. Quando você está em curso preparando o médium para esses processos, o médium é um médium semimecânico, é interessante você ver que ele não controla, ele se perde, sabe? Ele se perde um pouco ali, porque a mão vai e vai e vai, e ele não acerta muito linha, ele não acerta muito isso, é a semimecânica. E a gente tem o terceiro tipo, mas não é o último, aqui teriam derivações desses três, o médium poderia escrever sem sequer se dar conta do que está fazendo, incluindo-se aí a possibilidade de conversar com interlocutores sobre determinado tema, enquanto psicografa um texto completamente alheio ao assunto em pauta. Isso porque esses médiuns permitiriam ao espírito agir diretamente sobre sua mão ou seu braço, sem recorrer à mente. Então o espírito assume o braço, assume a mão, e é o espírito que faz tudo. Chico nos deu várias mostras desse tipo de... Várias mostras, tá certo? Desse tipo de psicografia. Ele chegou ao ponto de usar as duas mãos e psicografando ali coisas diferentes nas duas mãos. Chegou a usar as duas mãos para quando você juntasse, estava lá. Ele chegou a psicografar de cabeça para baixo. Chegou a psicografar em outros idiomas, né? A gente vai aí no YouTube, a gente vai à internet, vai ter muito essas informações. Hoje já não é mais tão difícil encontrar. E saber nunca é demais. Eu trouxe aqui, além da doutrina espírita, várias correntes espiritualistas em que é bem evidente a admissão da possibilidade de ocorrência desse fenômeno, tais como teosofia, Umbanda e algumas outras. Eu trouxe essas porque essas, assim, certeza que elas fazem, elas aceitam. E trouxe, óbvio, o nosso querido livro dos médiuns, que é onde a gente vai encontrar tudo isso. Mas, se você quer ler sobre isso, eu recomendo muito usar o livro dos médiuns com o ESG, né? Ensino Sistemático da Doutrina Espírita. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. O ideal é você fazer isso numa casa espírita, tendo alguém um pouco mais adiantado para trazer alguns pontos, para apontar algumas coisas. Mas não tem essa possibilidade? Faz em casa, faz com toda a atenção do mundo e não se pratica mediunidade em casa. Mediunidade é para ser praticada em ambiente controlado, ambiente preparado. Nada de pegar papel e caneta em casa, pegar papel e lápis em casa e dizer, olha, eu vou tentar pegar uma psicografia aqui. Isso não é legal. Isso não é bacana porque você vai abrir as portas e como você não tem controle, pode chegar ali qualquer tipo de energia. Inclusive, a turma do contra fica sempre muito atenta para brincar com quem tenta fazer isso. Então, não recomendo. Aí a Tânia bota lá pra gente que tá tudo bem, que foi perfeito. Obrigado, Tânia. Aí ela bota também essas variáveis de psicografia estão correlacionadas com a moral elevada do médium? Não, Tânia. Algumas vertentes, elas acreditam que está voltado à moral do médium, né? Mas outras vertentes que apresentam, inclusive, argumentos no meu entendimento, são argumentos mais coerentes, né? O Emmanuel, ele era sempre muito enfático em dizer, olha, usa a tua lógica, usa a lógica de Jesus. Então, quando eu vejo alguma coisa escrita, eu procuro sempre essa lógica, né? Eu busco sempre essa coerência. Então, tem vertentes, tem variantes aí que vão dizer que espíritos elevados só vão se comunicar com médiuns mais elevados, com moral mais elevada. Quando a psicografia, ela também é um exercício. Então, se o médium se predispõe, se ele se prepara, se ele se harmoniza, se ele faz tudo direitinho, é possível sim, em caso de necessidade, que fique muito claro, em caso de necessidade, é possível sim você ter um espírito que não estaria ali concordante com a moral do médium, mas o espírito, gente, é amor. A gente parte dessa base, é amor. Se eu digo, o médium está lá, o médium está 3D, disposto, disponível, à disposição. O médium tem os seus desvios, mas ele luta contra esses desvios devagar e sempre. O espírito mais elevado, ele tem mais amor.
ele tem mais entendimento do amor. Entendo esse entendimento do amor, se o trabalho tiver que acontecer, ele vai acontecer. Gente, a Derlei brinca muito, a Derlei, puxa vida, eu acho que talvez não seja interessante o Aderlei, porque, mas para, alguém tem que fazer esse trabalho. Alguém tem que fazer, mas olha, entre nós 5 aqui, eu estou falando que eu não apoiaria o Aderlei para esse trabalho. A Derlei brinca muito, a Derlei desvia do assunto, a Derlei quer fazer analogias que às vezes não são concordantes. Eu, número 5, não vou. Aí o número 3, olha, e diz assim, pô, cara, eu acho o humor do cara até interessante. Não concordo, concordo com você que ele brinca muito, sabe? Concordo que ele desvia, mas eu acho até interessante. Vamos fazer o seguinte, você não quer, tudo bem, deixa que eu vou. Eu acho que eu consigo me comunicar, mas para, você tá no nível... Mas não tem problema. Quando ele for para a live, horas antes, eu vou reunir uma equipe, a equipe vai trabalhar para ele estar receptivo. E, gente, é batata, é batata. Eu revejo todas as lives, porque eu gosto de dar like nas lives. Dê seu like, por favor. Eu revejo todas as lives para ver se o português está direito, para ver se a postura está direito, para ver se o que eu falei não está fora, se não cabe uma correção. Eu vejo, e tem horas que eu olho as lives e digo, cara, eu não tenho esse conhecimento que eu passei aí, não. Ou seja, fui auxiliado. Ah, isso aí eu domino pra caramba, mas eu não apresentaria dessa maneira, não. Eu costumo falar isso dessa maneira. Por que dessa vez eu troquei? Você vai sempre ter essa questão, Tânia, estava acho que é estas, mas tudo bem. É questão de afinidade também, sim, é questão de afinidade também, entendeu? É muita questão de afinidade, entendeu? Eu não treinei você avisando que tinha perguntas e acabei comendo bola. Eu não vi mesmo. Eu acabei encerrando lá antes das perguntas, mas tudo bem, esquenta a cabeça não. Mas é uma questão de afinidade, não tenha dúvidas, entendeu? É uma questão de afinidade e é uma questão assim muito de intenção. A espiritualidade ela trabalha muito com intenção. A Derlei ainda é pequeno, a Derlei ainda está muito fora. Mas olha, o Aderlei tem uma intenção nobre. Vamos trazê-lo a um grupo de conversa e vamos perguntar se ele está disposto a melhorar um pouco mais, para a gente poder trabalhar com ele. E aí eu sou levado durante o desdobramento do sono, me explicam e dizem, olha, a partir de hoje, como você vai fazer a live, a gente vai te dar isso para ler, a gente vai te dar... E aí eu volto sem a lembrança disso, mas aí de repente eu tenho aquela vontade, eu quero ler, eu nunca fui de ler Hermance, eu amo Hermance, adoro ler Hermance, eu nunca fui de ler Hermance, mas eu tô com uma vontade de ler Hermance, é exatamente isso, entendeu? Eu começo assim, então, preparado. Então esse foi o nosso básico do Espiritismo, tivemos aqui a psicografia, e espero que a gente, com esse básico, tenha conseguido entender um pouquinho mais acerca do que é psicografia.